Toda basílica, ela é uma igreja do Papa. Então, quando você entra dentro da igreja, você tecnicamente está dentro do Vaticano. Idealizada pelo Monsenhor Nazareno Maggi, a até então Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua de Americana, no interior de São Paulo, começou a ser construída em 1950 em parceria com a empresa Lix da Cunha. Um projeto visionário, né? Uma coisa totalmente nova. Tem um engajamento da população em si, né? A população ajuda a construir, tanto os fiéis quanto as famílias católicas, tanto quanto empresas, então acaba construindo tudo com um capital privado. É que o projeto em si, ele teve o início para construir uma catedral. Era o projeto de uma catedral, não era um projeto de uma matriz comum. O nosso Monsenhor Nazareno Maggi acabou falecendo em 22 de abril de 72, né? Ele não conseguiu concluir aqui a Basílica, né? Mas depois veio o Padre Constantino, que nós perdemos agora em novembro do ano passado, né? Mas ele trabalhou aqui incansavelmente e pouco a pouco foi ele que conseguiu terminar, né, a Basílica e deixar pronta. A nova matriz de Americana foi finalizada em 1976, 4 anos após a morte de seu idealizador. É apenas em 13 de junho de 2013, no dia de Santo Antônio, que a igreja recebe o título de santuário. E é exatamente um ano depois, ela é elevada à Basílica Menor pelo Vaticano. O processo de elevação à Basílica foi responsável de juntar muitos documentos históricos, de devoção, de detalhes da igreja, arquitetônicos, litúrgicos, em geral. Junta tudo isso e é mandado para o Vaticano, foi a própria igreja que mandou para o Vaticano. Existe uma resposta muito rápida. O Francisco eleva a Basílica exatamente um ano depois que ela se torna santuário. Aí vem a padronização, a Basílica, né? Basílica, o próprio nome já diz, né? A casa, o território do Papa, né? Território Vaticano. E então a gente precisa seguir umas regras aqui, né? Questão de quantidade de missa, quantidade de confissão. Então existem algumas regras para a gente se adequar. E vem sim a missa de instalação da igreja. A missa de instalação, né? Ela acontece no dia de Cristo Rei do ano de 2014. E ela chama, né, a atenção de uma grande parte da população local e de outras cidades e acaba resultando em uma missa esplendorosa. Uma das missas mais bonitas que eu já presenciei na minha vida. Mas a história da igreja em homenagem a Santo Antônio começou muito antes da construção da Basílica. Em 1884, os imigrantes italianos recém-chegados em Americana fundaram a Capela de Santo Antônio na área rural da cidade. Até então, a vila de Americana não tinha, né, uma igreja católica. A primeira igreja de Americana é a igreja presbiteriana, que se localiza aqui no final da Avenida Silos, ali na Rua Dom Pedro. E com o passar do tempo, 5 anos depois da construção dessa igreja presbiteriana, surge os italianos vindo lá da Fazenda Salto Grande, lá na Fazenda Salto Grande. É uma fazenda que, propriamente, quem trabalhou foi italianos, propriamente católicos. E lá ele já tem, né, a primeira igreja de Americana, que é a de Santo Antônio, a Capela de Santo Antônio, da Fazenda Salto Grande. Depois eles vêm para a Vila Americana para se estabilizar, porque por ser a igreja mais próxima, né, a cidade mais próxima, eles se instalam aqui e constroem a matriz Santo Antônio. Só que com o passar do tempo, a cidade de Americana começou a crescer muito. E com a popularidade de Santo Antônio, não só estabelecida pelos italianos, mas pelos portugueses e os demais, até então vindo para a região, né, o catolicismo cresce muito na região. Até então o Padre Epifânio, né, ele compra um novo terreno, que é esse terreno que é a Basílica hoje, e ele inicia um projeto de construção. Isso foi no ano de 1945, ele inicia o projeto, em 1947, 48 ele começa, né, com o lançamento da pedra fundamental. Mas o projeto não segue para frente, o projeto primeiro seria uma igreja muito menor, né, e ele não prossegue porque ele acaba falecendo no meio dessa história. E quando ele falece, né, o bispo, então, de Campinas, ele designa o novo pároco americano, o cônego Nazareno Maggi, que posteriormente vira o Monsenhor Nazareno Maggi. Ele se instala e em 1950 inicia a construção da nova igreja. Até então não tinha um projeto fixo e ele define um novo projeto.
Uma igreja de proporção bem maior, que hoje é a igreja que a gente conhece.